Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo para vocês aqui mais uma reflexão sobre o Evangelho. Vocês lembram no vídeo anterior em que eu mencionei que muitas vezes no Evangelho, sobre o mesmo trecho do Evangelho, a gente consegue tirar mais de uma reflexão? No trecho passado, quando eu falei do bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 de Mateus, eu falei que era um convite para que a gente acreditasse na vida futura, de que aqui não é a vida verdadeira, mas sim lá. Mas a gente consegue extrair outros aprendizados, e é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu vou lembrar o trechinho do Evangelho novamente. É um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dos itens 5, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. A gente consegue entender duas situações. A primeira possibilidade, quando a gente está aflito, a gente muitas vezes consegue explicar as vicissitudes da vida, ou seja, os reveses da vida, através da nossa vida presente. As minhas ações refletem conforme a consequência dos meus atos da vida atual. São as causas atuais das aflições. Muitas vezes vocês conseguem perceber que a causa do nosso sofrimento hoje é por conta de algo que eu fiz no meu passado? Vocês conseguem perceber isso? Que eu sou o causador dos meus sofrimentos atuais? Quais são as causas do sofrimento que eu consigo identificar? Por que muitas vezes eu tenho esse sofrimento? Seria por orgulho? Seria por vaidade? Seria por egoísmo? Seria pela falta de organização da minha vida, eu ser uma pessoa desorganizada, e algumas vezes até mesmo a falta de perseverança? Vamos refletir sobre onde eu me enquadro, por que das minhas aflições. Seria a bondade de Deus, gente, eu quero colocar com muita delicadeza, mas seria uma bondade de Deus permitir que surgisse, aparecesse na humanidade um vírus e que iria causar profundos transtornos para o resto da minha vida? Seria a bondade de Deus que esse vírus fosse para frear os meus atos inconsequentes, os meus excessos de todas as ordens, a minha promiscuidade de uma pessoa para com as outras? Eu estou falando, por exemplo, do vírus do HIV. Né? Não seria uma bondade de Deus que enviasse vírus para que eu freasse naqueles excessos que eu causava? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. E aí, às vezes, a gente acaba desenvolvendo essa patologia, essa doença, para que a gente simplesmente nos freasse. Percebam, gente, que se a gente olhar com as lentes de Deus, a natureza está sempre trabalhando a nosso favor, se nós agirmos com ponderação. Se a gente agir com ponderação, a natureza está agindo ao nosso favor. Muitas vezes a gente acaba perdendo um emprego e colocamos a culpa em quem? O meu patrão que não gostava de mim. Normalmente é isso. Eu nunca sou o culpado de ter perdido o emprego. E aí a gente fica sem ação, porque se o patrão é culpado, como que eu vou corrigir? Mas se eu assumir a responsabilidade dos meus atos, as minhas dificuldades, né, fica tudo mais fácil, porque tem como eu agir. A pergunta é, por que o patrão não gosta de mim? Essa seria a pergunta correta. Será que eu poderia ter feito, olha a outra pergunta, será que eu poderia ter feito algo de diferente para que evitasse essa perda desse emprego? Será que eu poderia ter sido mais prestativo? Será que ele não gostaria mais do meu trabalho se eu agisse de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, o puxa-saco?
é uma reflexão, e aí a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? E aí a gente chega também à conclusão: se eu fizesse as coisas de uma forma diferente, será que os resultados não seriam diferentes? E aí a gente pode estar sempre recomeçando. Todos os dias o sol nasce. O que eu preciso fazer? Me arrepender dos meus atos passados. É o primeiro passo. O arrependimento é o primeiro passo rumo à evolução, rumo a corrigir os meus erros. Pois se eu me sinto culpado, eu me arrependi. E às vezes a gente passa um dia inteiro, chega no final do dia eu falo: puxa, estou com uma sensação de que eu não fiz nada. Mas tranquilo, porque no dia seguinte o sol vai nascer novamente. Mas e quando a gente passa uma vida inteira, olha para trás e fala: eu perdi a minha vida inteira? Dá um sentimento de frustração, um sentimento de frustração, de perda. Vamos analisar se nós não somos possíveis de ser agentes o hoje. Essa é a primeira situação das minhas causas das aflições. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas tem uma segunda possibilidade do porquê das nossas aflições. Quando eu já nasço com uma aflição, quando eu já nasço com um sentimento de dor, que irá durar por toda uma vida. Uma criança, por exemplo, que nasce com autismo, uma criança que nasce com síndromes cromossomáticas, ou uma criança que nasce cega, uma criança que nasce muda, sem os membros, a pessoa já nasce com essa enfermidade, causando uma aflição, uma limitação por toda uma vida. O que fez essa criança para merecer isso? Quem seria o culpado? Como é que eu vou culpar a criança que ainda não, olhando na vida presente, não fez nada para que sofresse? Vamos culpar a genética? Será que a genética é culpada disso? Se a genética for a culpada, seria Deus menor que a genética? Porque se a genética é culpada, se a genética propiciou essa cegueira, a genética é culpada. Seria Deus menor do que ela? Quem que eu vou continuar culpando? Se Deus é maior que a genética, porque eu acredito nisso, que Deus é maior do que tudo, e Deus é maior do que a genética, nós vamos então negar a bondade, nós vamos negar a justiça dele? Vamos refletir sobre isso. A criança já nasceu daquele jeito. Vamos refletir onde estão as leis da natureza, porque eu disse ali atrás, e eu acredito que muitos de vocês concordaram, que a natureza trabalha a nosso favor. Mas, peraí, eu nasci desse jeito. Às vezes, se não for na vida presente, pode ser numa causa anterior. Uma criança, por exemplo, que nasça cega. Será a bondade de Deus permitir que essa criança nasça cega para que ela se redima de algo que ela fez em outra vida? Sabe quem que falou isso? Jesus. Jesus fala: se os seus olhos forem motivo de escândalo, arranque-o, porque é preferível que você sofra as consequências do corpo que da alma. Portanto, meus amigos, se os meus olhos, eu nasço cego, eu ouvi Jesus. Eu preferi nascer cego, eu arranquei realmente o meu olho e nasci tal qual foi o convite do mestre, cego. Porque possivelmente os meus olhos numa outra vida foram motivos para que uma pessoa tenha sido injustamente acusada por um crime que não cometeu. E eu fui um delator. E o autismo? E as outras síndromes? Será que o autismo, que está isolado no seu mundo, não tenha vindo com essa patologia porque se suicidou numa outra vida? Para que ele fique isolado no seu mundo e comece a parar de olhar para fora, para poder parar de ter inveja, de parar de querer sofrer com coisas pequenas, e aí vem com essa patologia, com esse mundo fechado dentro de si, para poder curar um pouco a chaga do suicídio?
seria uma opção? E as crianças com as síndromes cromossomáticas? A gente observa o tanto que eles são inteligentes. Embora o corpo coloque regras para que os freiem, seriam eles pessoas extremamente inteligentes, mas com uma deficiência moral, a ponto de ter utilizado da sua inteligência em proveito próprio e fazendo passar essas pessoas para trás? Por exemplo, um político que tem uma extrema habilidade e inteligência de usar os mecanismos em proveito próprio e não em proveito do outro, aí ele vem com esse freio da deficiência cromossomática para que ele aprenda que a inteligência é algo muito mais além, e aí o amor do pai, da mãe, o respeito da sociedade para com essas crianças faz com que ele possa ser irrigado de amor. Deus não se torna mais justo e misericordioso dessa maneira? Portanto, a gente consegue entender as patologias, muitas delas, como uma libertação de doenças trazidas de outras vidas. Mas, gente, sempre, como no vídeo anterior, resignação, aceitar as coisas como elas são, mas sempre com ação. A resignação com ação é um antídoto maravilhoso quando a gente se arrepende dos nossos atos equivocados. Ação. Sempre, gente, o universo está sempre em movimento. E eu vou ficar parado? Gente, um beijo no coração de todos. É essa a reflexão de hoje e até o próximo vídeo. Obrigado.